Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscreve aqui no canal para bater os 100 inscritos. A gente vai bater essa meta ainda no final desse ano, tá? Diga-se de passagem. E a crítica de hoje é sobre o que, Murilo? Sobre a saga Uncharted. Sobre a saga dos jogos Uncharted. Ah, mas como é que tu vai fazer isso? São 5 jogos, né? Pois é. Eu vou fazer um contexto geral. Vou abranger todos os jogos como um único só. Tá? E criticar a saga como um todo. Né? Isso que eu falo. Então, vamos começar, né? De fato. O que eu acho, tá? The Uncharted, vocês têm que entender um pouco da minha relação com Uncharted. Uncharted foi a primeira franquia, assim, entre aspas, assim, que eu joguei inteiramente entendendo a história e me interessando de fato pela história do jogo. E não tem palavras para eu explicar e descrever o quanto eu adoro essa franquia. Uncharted é sem dúvida para mim uma das melhores franquias de jogos. Tanto o 1 quanto o 2, o 3, o 4 e tanto quanto o Legado Perdido, que é o quinto, né? E sim, tá? Vocês devem estar se perguntando, tu vai considerar o The Lost Legacy? Sim. Eu vou considerar o The Lost Legacy. Ele leva o nome Uncharted. E faz muito sentido, inclusive, levar o nome Uncharted. Mesmo que muitas vezes pareça ser mais uma DLC do quarto ou um spin-off do quarto. Ele é e tem a essência de Uncharted. Uncharted é tipo um... Vamos falar bem sinceramente. Uncharted veio depois de Lara Croft. Todo mundo sabe disso. E teve diversas inspirações de Lara Croft. Eu, como um fã de Uncharted, admito isso e é incontestável isso. Tá? Mas, sem dúvida, ele trouxe muito mais inovações que os próximos Lara Croft vão pegar como inovação. Que os jogos atuais de Lara Croft pegam como inovação. E sem dúvida nenhuma, eu prefiro Uncharted. Tá? Muitas das pessoas me perguntam, tu prefere Uncharted ou Lara Croft? Eu sempre digo Uncharted. Porque Uncharted, ele pra mim, mesmo que seja um pouco fora da realidade, muitas vezes é um pouco fora da realidade, mas também Lara Croft tem um pouco disso, principalmente o Tomb Raider. Mas ele, pra mim, transmite uma idealização e desenvolvimento de personagem que eu, particularmente, não vejo em Lara Croft. Até porque eu não joguei todos os jogos de Lara Croft, eu joguei só o Tomb Raider, tá? Então não posso falar muito. Mas o Nathan Drake e assim, todos os personagens do universo Uncharted, eles têm profundidade, eles têm sentimento e eles têm desenvolvimento de personagem. Isso que eu acho muito interessante. E eu falo especialmente no Uncharted que mais me emocionou. E sem dúvidas para mim tem o meu coração, querendo ou não. Mesmo que eu admito o 2 tenha muito mais ação e seja muito mais legal em gameplay, sem dúvidas. Mas o Uncharted 4, ele carrega uma história muito bonita e muito particular. E assim, eu gosto muito da filosofia que o Uncharted 4 transmite como um todo. Principalmente da parte dos piratas, que eu gosto mais ainda. E, na verdade, um Uncharted todo envolve piratas, querendo ou não, se tu for analisar. O primeiro é do Sir Francis Drake, o terceiro retoma Sir Francis Drake, o segundo é do Marco Polo e o último é do Henry Avery. Então, sim, tem muito pirata na história, tá? E, sim, Nathan Drake não é parente
no Sir Francis Drake. E muitos perguntam isso. Ah, o cara é parente do Sir Francis Drake. Não. No quarto, eles explicam isso, que o Samuel e o Nathan, eles adotam o sobrenome do Drake porque eles admiram muito o pirata Sir Francis Drake e querem achar o tesouro do Sir Francis Drake. Então, sim, é muito legal essa parte. E eu admito, tipo, Sir Francis Drake foi um dos maiores piratas que existiu, sim, na vida real, tá? E sim, né? Eu sou... Vocês estão percebendo, eu entendo um pouco da história do Uncharted, um pouquinho, né? Mas mesmo assim, tá? Toda a estruturação da história envolvendo sempre um assalto, vamos dizer assim, que é a mesma lógica de Piratas do Caribe, que é a mesma lógica de qualquer filme assim, em que eles têm que roubar uma coisa. É impressionante o quanto um Uncharted ele consegue transmitir essa essência durante o jogo todo. Ou seja, é uma constância. Retomando aqui, ou seja, é uma constância. Eles estão do início ao fim explorando isso. E é isso que eu mais admiro nesse jogo, nessa franquia Uncharted. Eles estão sempre dando uma de Indiana Jones? Sim, mas eles sempre estão, querendo ou não, explorando todo o mundo e todo o universo Uncharted, que eu admiro de verdade. E toda também, como eu disse, as filosofias, como as frases Sic Parvis Magna, grandezas em pequenos começos, eu sou um homem afortunado e devo buscar a minha fortuna, Henry Avery. Cara, são muitas pautas assim que, se tu parar pra analisar certas questões, que o Nathan Drake e o desenvolvimento dele estão muito baseados nessas falas. E principalmente, sim, eu vou falar muitas vezes que o quarto para mim é o melhor jogo. O Uncharted A Thief's End, ou O Fim de um Ladrão. Porque ele encerra a jornada, querendo ou não, do Nathan Drake. Mas vamos lá. O primeiro jogo, ele retrata a questão do Eldorado. E também, querendo ou não, um pouco do Sir Francis Drake. Que o Sir Francis Drake achou o Eldorado e tudo mais. Ele retrata um pouco disso. O foco não é de fato no Sir Francis. Esse é mais no Eldorado, que era para ser uma cidade, mas eles fazem uma adaptação nesse, que na verdade é uma estátua de ouro. Que, querendo ou não, no fim das contas, eles percebem que essa estátua de ouro na verdade é uma maldição e ela precisa ser detida, no caso. Que transforma as pessoas em monstros. Isso é um negócio também muito interessante do Uncharted. O tesouro que eles não podem ter. Isso é sempre retratado em todos os jogos. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Até no quinto. No Lost Legacy, que não é com Nathan Drake. Mas sim, é retratado em todos esses o tesouro que eles não podem ter. No segundo, a gente já vai para as embarcações de Marco Polo. Shambhala. A Pedra da Vida, ou não me lembro, a Pedra da Juventude, ou inclusive a Pedra Filosofal, tá? Posso até estar muito enganado sobre esses nomes, mas é o mesmo princípio, tá? Querendo ou não. Que é uma pedra que dá ao usuário poder, imortalidade, e Marco Polo carregava isso em suas embarcações, carregava. No fim, o plot twist é que a pedra nunca saiu do lugar. Enfim. E é um tesouro que não se pode ter mais uma vez. Terceiro jogo é o Drake's Deception, ou a Decepção de Nathan Drake, ou, na verdade, a Decepção de Drake, Drake's Deception, Decepção de Drake. Que aí sim eles exploram muito mais Nathan Drake, o Sir Francis Drake, no caso. Que é a Atlântida das Areias, tá? Que eles descobrem literalmente uma Atlântida enterrada no deserto do Saara. Tá? Só pra vocês verem o nível, Nathan Drake já fez tudo isso. E por último, o A Thief's End, que é o fim de um ladrão, que sim, é sobre a embarcação de Henry Avery, que é o maior tesouro pirata de todos os tempos.
que está escondido num determinado local, numa determinada ilha, onde é chamado o Lar dos Piratas, onde foi a primeira tentativa de criar uma civilização pirata. Obviamente não deu certo, né? Enfim, não preciso nem explicar os motivos. Não preciso nem explicar os motivos. E o The Lost Legacy, que foi o que eu menos joguei, eu só joguei uma vez. Trata mais, que não é com Nathan Drake, é com a Chloe e com Samuel Drake. E tem mais uma personagem que eu não vou me lembrar agora, tá? Mas eles estão, sim, em busca de mais um tesouro. Ou seja, é um princípio. Quando tu fala em Uncharted, eles têm que estar indo atrás de um tesouro. Tá? E nesse tesouro, tá? Eu diga-se de passagem, que pra mim sempre foi uma questão de ter ou não ter, né? Tô tentando me lembrar do nome da personagem, gente. Não vai dar aqui. Enfim. Que toda essa questão do Uncharted, dessas exploração, elas têm sido inovadores também, tá? Eles têm começado do Eldorado para um jogo mais single player, voltado para a história. O 2 ele já tem também uma melhoria, um upgrade na história, porque a história do jogo ela é separada por capítulos, né? Que dá pra tu dar save e tudo mais. Tem, vamos supor, numa parte do jogo, capítulo 1, nome tal, e daí tu passa dessa fase, literalmente tu vai pro capítulo 2. Isso teve uma melhoria gratificante, porque é uma coisa assim que em muitos jogos da época tu não tinha esse save de capítulos, e no Uncharted eles fizeram isso e eu acho muito benéfico eles terem feito isso de fato. Muitos outros jogos depois copiaram o que o Uncharted fez. O Uncharted deve ter copiado também de algum lugar, mas ele que foi, querendo ou não, foi o proveniente de tudo isso. O 2, ele teve uma melhoria na história, se eu não me engano, o 2 é o mais longo de todos eles. O 2, se eu não me engano, ele tem 26 capítulos. O primeiro acho que tem 20. Enfim, eu sei que o segundo ele tem 26 capítulos, tá? É muito longo o segundo, mas ele é muito ação, muito guerra, muito mais tiro, entendeu? E muito mais difícil até o 2. Porque tem umas partes ali que quando entra mesmo na parte onde é o tesouro, tem umas partes ali que eu desisti. Meu Deus do céu. Tem que jogar isso daqui de novo, tem que refazer. E outra coisa que eu falo dos jogos Uncharted é literalmente a parte dos puzzles, dos quebras-cabeças. Os quebras-cabeças, eles são muito bem planejados, tá? E eles sendo muito bem planejado no jogo, assim, dá toda uma imersão, de fato, à história. Parece que você está ali descobrindo o tesouro. E você está descobrindo o tesouro. Querendo ou não, você está controlando o Nathan Drake. E em certas partes... Não, eu sempre com... Cara, assim, se eu te disser... No quarto tu não controla sempre o Nathan Drake, tá? Nos outros, tu sempre vai controlar o Nathan Drake. Tava me lembrando em qual jogo que muda, que tem uma visão de um outro personagem que tu joga com outro personagem. É no quarto. E, assim, no terceiro, que é o Drake's Deception, a decepção de Drake, é o que eu menos também... na verdade, o quinto, The Lost Legacy, e a Deception Drake, o Drake's Deception, que é a decepção de Drake, foi o que eu menos joguei. Tá? Os dois foram os que eu menos joguei. Que o terceiro é o da Atlântida das Areias. E eu literalmente, me lembro bem pouco dele. Eu me lembro da parte em que, logo do iniciozinho, do aeroporto e tudo mais. E depois, a parte do avião. Obviamente, nunca vou esquecer da parte do avião, que é ele lá, que ele cai no deserto e tudo mais, com as caixas do paraquedas. E a parte do deserto também, que tem lá, que vem
um grupo que salva ele, e o final das Atlântidas das Areias. Essa parte eu me lembro. O resto, logo ali na parte do início, assim, eu não me lembro. Tá? E o The Lost Legacy eu só joguei uma vez. E assim, não é o meu jogo favorito, mas querendo ou não, o The Lost Legacy eu tenho que admitir foi o mais pé no chão. Tá? Não teve muita coisa surreal, de fato. Foi uma coisa mais coesa com a história. Principalmente o Final Boss, ali na parte do trem e tudo mais. Que, incrivelmente, os jogos do Uncharted anteriores não tiveram Final Boss no trem. Ah, mas Murilo, tu tá falando no 2, a parte do 2 que tem o trem lá. Sim, aquela parte é indispensável. A melhor coisa de Uncharted foi a parte do trem. Sim, no 2. Tô falando do 2. Porque o 2, a parte do trem é sensacional, tá? Que ele tem que ir escalando o trem tá caindo, meu Deus. Aquilo dali dá um desespero e uma agonia enquanto tu tá jogando. É incrível o quanto eles fizeram muito bem essa questão de agonia, de tu ter que jogar rápido. Isso também eles fizeram no primeiro com a parte da maldição do Eldorado e tudo mais. Enfim, tu só tá falando de aspectos positivos. Fala de aspectos negativos. Retomando aqui, que eu tive que cortar um pouco. Fala dos defeitos da saga Uncharted. Bom, Uncharted eu tenho alguns defeitos, como vocês podem perceber, que em muitas partes, tipo, eu digo isso por se tratar de uma mesma mecânica, que os jogos, as sequências parecem ser reciclagem de outros. Muito disso eu falo, por exemplo, da relação que eu tenho com o Uncharted 3. Sim, o Uncharted 3, eu não gosto muito da história do Uncharted 3. Já falo assim de princípio. O ideal dele mostrar mais um pouco do Sir Francis Drake, tudo bem, eu entendo. Mas ele foi, pra mim, ele foi muito que pegou muito irreal, tá? Ele focou muito numa parte de alucinação ali e eu não gostei. Eu não gostei dessa parte, literalmente. Tem coisas que eu tenho que admitir. Eu não gostei muito do terceiro. Eu gosto mais do primeiro, do segundo e do quarto. E pra mim, um Uncharted 3, quando eu penso no Uncharted 3, eu penso numa coisa que está destoando, certo? E pra mim, na minha opinião, é o que mais tem defeitos. Tá? Um Uncharted 3. Se eu for analisar frente a frente, é o que mais tem defeitos. Mesmo tendo, muitos vão falar, que ele foi o promissor de ter o multijogador. De um co-op local. Sim, de fato eu me divertia muito jogando um co-op local, um multijogador no Uncharted 3. Aquilo era divertido e aquilo era, de fato, promissor e era o que fazia o game ser diferente. Então, assim, toda essa saga do Uncharted, como eu já falei, é muito ponto positivo. E é muito ponto positivo por causa também da minha nostalgia um pouco? Sim, é um pouco por causa da minha nostalgia. E sim, de verdade, é uma das sagas que mais me marcou de fato. Retomando mais uma vez que, enfim, tive que pausar aqui de novo. O Uncharted ele tem muito dessa mesma premissa, de sempre ser um assalto, de sempre ser o mesmo esquema de sempre. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele traz inovações muito em personagem, muito em plot twist. É muito mais ponto positivo para se agregar do que essencialmente um jogo ali que vai destoar completamente com a saga. Não é esse princípio. E sim, ele vai descontar um pouco da nota? Ele vai descontar um pouco da nota. Mas assim, analisando a saga como um todo, analisando todos os personagens e o quão eles estão se desenvolvendo a partir disso, a nota aqui eu encerro com uma nota 9.7, tá? Eu já mencionei os aspectos de ser
um 3 ser muito destoante do restante, mas porém ele vai te recompensar nos outros, né? Nos outros jogos do Uncharted, que mantém, querendo ou não, a mesma premissa. Então tá, eu vou encerrando por aqui, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E eu vejo vocês na próxima crítica, que a próxima crítica é Missão Impossível Acerto de Contas. Até lá!